Enquanto eu crescia, eu tive esse processo de percepção de que todas as coisas ao meu redor, as coisas que as pessoas me diziam que eram naturais e que eram sempre desse jeito, não eram naturais, elas podiam ser mudadas. E isso é o mais importante, elas estavam erradas e tinham que mudar. E uma vez que eu percebi isso, não tinha como voltar atrás. Ele fez esse site chamado The Info, onde as pessoas podiam apenas encher com informações. Ele disse, eu tenho certeza que alguém lá fora sabe tudo sobre o ouro, o valor do ouro, por que não estão escrevendo sobre isso nesse site? E depois outras pessoas podem chegar mais tarde e ler essa informação e editar as informações que elas achassem, ruins. Não muito diferente da Wikipédia, não é? E isso foi antes da Wikipédia começar. E foi desenvolvido por uma pessoa de 12 anos, em seu quarto. Sozinho, rodando neste pequeno servidor, usando tecnologia antiga. Uma das respostas do professor foi: isso é uma ideia terrível. Você não pode simplesmente deixar qualquer pessoa escrever no dicionário ou na enciclopédia. Essa é a razão de termos estudiosos para escreverem esses livros para nós. Como é que você conseguiu ter uma ideia tão ridícula? E eu e meu outro irmão pensamos, sim, você sabe, a Wikipédia é legal, mas já tínhamos isso na nossa casa há 5 anos. O site de Aaron, info.org, ganha um concurso escolar organizado pela Cambridge, com base na empresa de web design Ars Digita. Nós fomos todos para Cambridge quando ele ganhou o prêmio Ars Digita e não tínhamos ideia do que o Aaron estava fazendo, mas era óbvio que o prêmio era muito importante. Logo, Aaron se envolveu com comunidades de programação online e então, no processo de moldagem de uma nova ferramenta para a web. E ele falou para mim, bem, tem uma coisa muito impressionante que eu tô trabalhando e preciso ouvir sobre isso. E eu disse, o quê? Ele disse, será essa coisa chamada RSS. Aí ele me explicou o que é o RSS e eu disse, por que é tão útil? Aaron, algum site utiliza isso? Por que eu ia querer usar isso? E a peça que ele estava trabalhando, o RSS, era uma ferramenta que você pode utilizar para obter resumos de coisas que estão acontecendo em outras páginas da web. Normalmente você usaria isso para um blog. Você pode ter 10 ou 20 blogs de pessoas que você quer ler, aí você usa o RSS Feeds, ele resume o que está acontecendo nessas outras páginas para criar uma lista unificada de todo o material do que está rolando. O Aaron era muito jovem, mas ele entendeu a tecnologia e ele viu que era imperfeita e procurou maneiras de ajudar a torná-la melhor. A primeira vez que o vi foi na IRC, na Internet Relay Chat. Ele não só escrevia código, ele também deixava as pessoas animadas com a resolução de problemas. Ele era um conector. Um movimento de cultura livre que teve muito de sua energia. Eu acho que Aaron estava tentando fazer o mundo funcionar, tentando corrigi-lo. Lessig também estava criando uma nova maneira de definir direitos autorais na internet. Ela foi chamada de Creative Commons. A simples ideia do Creative Commons é dar às pessoas, aos criadores, uma maneira simples de marcar a sua criatividade, com as liberdades que eles pretendem carregar. Então, copyright é sobre todos os direitos reservados. Este é um tipo de alguns direitos reservados. É um jeito simples de dizer isto é o que você pode fazer com o meu trabalho, mesmo que ainda existam outras coisas que precisem da minha permissão antes que possa fazer. E o papel do Aaron era parte do computador, como você arquiteta as licenças, de modo que sejam simples e que sejam projetadas na forma que as máquinas possam processá-las. E as pessoas diziam, por que tem esse garoto de 15 anos escrevendo as especificações do Creative Commons? Você não acha isso um grande erro? E Larry dizia, o maior erro que cometeríamos seria não ouvir esse garoto. Era embaraçoso ver que ele não tinha altura para alcançar o microfone e não era um daqueles microfones sem fio. Então, quando ele levantou a tela, ninguém podia ver o seu rosto. Quando você chega no nosso site, você tem algumas licenças e uma lista de opções que explicam o que elas significam. E nós pensamos em 3 conjuntos de perguntas. Você quer exigir uma atribuição? Quer permitir usos comerciais do seu trabalho? Quer permitir modificações no seu trabalho? Eu fiquei chocada e completamente atônita que esses adultos o vissem como um adulto. O Aaron estava lá na frente de uma plateia cheia de pessoas e só começou a falar sobre a plataforma que ele criou para o Creative Commons. E todos estavam ouvindo ele. Eu estava sentada pensando, ele é só uma criança, por que vocês estão ouvindo ele? Muitas vezes Aaron escreveu inocentemente em seu blog pessoal.
Eu penso profundamente sobre as coisas, e eu quero que os outros façam o mesmo. Eu trabalho para as ideias e aprendo com as pessoas. Eu não gosto de excluir pessoas. Eu sou um perfeccionista, mas eu não deixo que isso seja notado. Exceto para educação e entretenimento, eu não vou perder meu tempo com coisas que não terão impacto. Eu tento ser amigo de todos, mas eu odeio quando não me levam a sério. Eu não guardo rancor, não é produtivo, mas eu aprendo com a minha experiência. Eu quero fazer do mundo um lugar melhor. O site iCombinator de Aaron é chamado Infogami, uma ferramenta para construir sites. Mas Infogami teve dificuldades para encontrar usuários, e Schwartz eventualmente funde sua empresa com outro projeto do iCombinator, em busca de ajuda. Era um projeto liderado por Steve Huffman e Alexis Ohanian, chamado Reddit. A gente começou a partir de praticamente nada. Não tinha usuário, não tinha dinheiro, não tinha código, e fomos crescendo dia a dia num site muito popular, que não mostra nenhum sinal de diminuição. No início tínhamos 1.000 usuários, depois 10.000, depois 20.000 e assim por diante. É incrível. O Reddit se torna enorme e é um verdadeiro cantinho geek na internet. Tem ali muito humor, há um monte de arte e há pessoas que se reuniram no site e o elegeram o seu site principal para ir todas as manhãs para obter notícias. O Reddit meio que beira o caos em algum nível. Então, por um lado, é um lugar para as pessoas discutirem notícias do dia, tecnologia, política e questões. E há ainda um monte de coisas do tipo não seguro para o trabalho, material ofensivo, alguns subreddits são trolls, grupos de soldados do exército. E por isso, nesse sentido, o Reddit tem sido um lar de controvérsias. É uma espécie de beira do caos. Reddit chama a atenção da gigante revista corporativa Condé Nast, que faz uma oferta para comprar a empresa. Uma grande quantidade de dinheiro, grande o suficiente para que meu pai ficasse preocupado com questões como eu guardo esse dinheiro. Dinheiro? Muito dinheiro? Muito dinheiro. Em torno, provavelmente, mais de $1 milhão. Mas eu realmente não sei. E quantos anos ele tinha? 19 ou 20. Então ele estava nesse apartamento, sentado nesse sofá, hackeando o Reddit. E quando eles venderam o Reddit, eles deram uma festa gigante. E em seguida, todos foram para Califórnia no dia seguinte. Ele deixou as chaves comigo. A maneira que o Aaron pensava era que a programação é mágica, né? Pode fazer coisas que os humanos normais não podem, fazendo uma programação. Então, se você tivesse poderes mágicos, você usaria pro bem ou para ganhar muito dinheiro? Schwartz foi inspirado por um dos visionários que conheceu quando criança, o homem que inventou a World Wide Web, Tim Berners. Na década de 1990, Berners-Lee estava sem dúvida sentado em uma das invenções mais lucrativas do século XX. Mas em vez de lucrar com a invenção da World Wide Web, ele deu de graça. É a única razão pela qual a World Wide Web existe hoje. O Aaron foi certamente profundamente influenciado pelo Tim. Tim é certamente um proeminente gênio da internet que não teve nenhuma preocupação em lucrar. Ele não estava interessado em descobrir como fazer $1 bilhão. Poderiam ter dito tem dinheiro por lá, então haveria muitas pequenas webs, em vez de uma grande. E uma pequena web não tem como funcionar, porque não se pode seguir links de um para o outro. Tinha que expandir essa coisa em massa para todo o planeta, porque isso não vai funcionar a menos que todo o planeta suba a bordo. Schwartz investiu sua energia em novos projetos que envolviam o acesso à informação pública, incluindo um site chamado watchdog.net e o projeto chamado Open Library. O projeto Open Library é um site que você pode visitar, openlibrary.org, e a ideia é ser uma enorme wiki, uma espécie de site que vai ter uma página por livro. Assim, para cada livro já publicado, você vai ter uma página sobre ele que combina todas as informações dos editores, dos vendedores de livros, de bibliotecas, de leitores, e tudo em um site. E em seguida nós te damos links para que você possa comprá-lo, emprestá-lo ou possa navegar nele.
Eu amo bibliotecas. Eu sou o tipo de pessoa que vai para uma nova cidade e imediatamente procura a biblioteca. E esse é o sonho da Open Library, construir esse site onde você possa ir de livro para livro, de leitor para o autor, do sujeito para a ideia. Você passa por essa vastidão de conhecimento que tem sido incorporado e perdido nas grandes bibliotecas físicas, que são difíceis de encontrar e que não estão muito bem acessíveis online. E isso é realmente importante, porque os livros são o nosso legado cultural. Os livros são o lugar onde as pessoas escrevem as coisas, e ter todos esses livros engolidos por uma corporação é meio assustador. Como você pode trazer público acesso ao domínio público? Para mim parece óbvio que você tenha que ter acesso público para o domínio público, mas na verdade isso não acontece. Assim, o domínio público deve ser gratuito para todos, mas muitas vezes ele é trancado. Existem guardas nos portões, é como ter o Parque Nacional, mas com um fosso em torno dele e torres de armas apontadas no caso de alguém querer realmente chegar e aproveitar o domínio público. Uma das coisas que Aaron estava particularmente interessado era em trazer o acesso público para o domínio público. Essa é uma das coisas que o levou a ter grandes problemas. Como fundador do Public.Research.org, Mamalud queria protestar contra as cobranças do Pacer. Ele começou um programa chamado Projeto de Reciclagem do Pacer, onde as pessoas poderiam fazer upload de documentos Pacer que elas já haviam comprado, para um banco de dados livre para que outros pudessem usá-los. As pessoas do Pacers estavam recebendo um monte de críticas do Congresso e de militantes do acesso livre. Então eles tiveram que montar um sistema em 17 bibliotecas por todo o país que o acesso Pacer era livre. Isso é uma biblioteca para cada 60 mil quilômetros quadrados, eu acredito. Portanto, não era uma coisa realmente conveniente. Eu incentivei voluntários para se juntar ao chamado Thumb Drive Corp e baixarem documentos de bibliotecas de acesso público e upload no sistema de reciclagem Pacer. As pessoas pegam um Thumb Drive em uma dessas bibliotecas e baixam um monte de documentos e enviam para mim. Bom, era só uma brincadeira. Na verdade, quando você clica em Thumb Drive, havia um mágico de Oz. O videoclipe do Munchkin cantando aparecia. Mas é claro que eu recebi a ligação do Steve Schultz e do Aaron, dizendo que gostariam de se juntar ao Thumb Drive Corp. Naquela época, eu procurei Aaron na conferência. Isso é algo que realmente tem que ser uma colaboração entre um monte de pessoas diferentes. Então eu me aproximei dele e disse: Ei, eu estou pensando em uma intervenção no problema do Pacer. Schultz já havia desenvolvido um programa que podia baixar automaticamente documentos Pacer das bibliotecas. Schwartz queria dar uma olhada. Então eu mostrei a ele o código. E eu não sabia o que viria a seguir, mas como se viu ao longo das próximas horas dessa conferência, ele estava sentado no canto, melhorando o meu código, recrutando um amigo dele, que morava perto de uma dessas bibliotecas, para ir para a biblioteca e começar a testar seu código melhorado. Mas a essa altura, as pessoas nos tribunais descobriram que algo não estava bem de acordo com o plano. E os dados começaram a chegar. E chegar, e chegar, e logo havia 760 gigabytes de documentos Pacer, cerca de 20 milhões de páginas. Usando informações recuperadas a partir das bibliotecas, Schwartz estava conduzindo o download paralelo, massivo e automatizado do sistema Pacer. Ele foi capaz de adquirir cerca de 2,7 milhões de documentos judiciais federais, quase 20 milhões de páginas de texto. Agora, eu posso garantir para vocês que 20 milhões de páginas superou as expectativas das pessoas que estavam por trás do projeto piloto, mas surpreendentemente a burocracia não é ilegal. Aaron e Carl decidiram falar com o New York Times sobre o que aconteceu. Eles também chamaram a atenção do FBI, que começou a vigiar a casa dos pais de Schwartz em Illinois. Aaron estava disposto a se colocar em risco pelas causas em que acreditava. Incomodado com a desigualdade da riqueza, Schwartz vai além da tecnologia e investe em uma ampla gama de causas políticas. Eu fui ao Congresso e eu o convidei para vir e conversar conosco um pouco, para que ele pudesse aprender, você sabe, o processo político. Ele estava aprendendo sobre uma nova comunidade, um novo conjunto de habilidades. Ele estava aprendendo a hackear a política. É ridículo que os mineiros tenham que martelar até que seus corpos inteiros estejam pingando suor, confrontados com o fato de que se eles se atreverem a parar, eles não vão conseguir colocar comida na mesa naquela noite. Enquanto eu faço grandes quantias de dinheiro todos os dias, só sentado em casa assistindo TV. Mas, aparentemente, o mundo é ridículo. Em 24 de setembro de 2010, Schwartz registrou um laptop Acer recém-comprado na rede do MIT.
sob o nome de Gary Host. O nome do cliente foi registrado como Ghost Laptop. Ele não hackeou a Gestor no sentido tradicional de hackear. O banco de dados da Gestor foi organizado de modo que era trivial descobrir como você poderia baixar todos os artigos da Gestor, porque eram só números, era basicamente barra, número do artigo 444.024 e 25, 26. Ele escreveu um script em Python chamado keepgrabbing.py, que agarrava um artigo atrás do outro. No dia seguinte, o Ghost Laptop começa a pegar todos os artigos, mas logo o endereço de IP do computador é bloqueado. Para Schwartz, é apenas uma pedra no caminho. Ele rapidamente atribui novamente o endereço de IP ao computador e segue baixando. A Gestor e a MIT tomaram uma série de medidas para tentar interferir nisso quando notaram que isso estava acontecendo. E quando os passos mais modestos não funcionam numa determinada fase, a Gestor corta o acesso do MIT ao seu banco de dados Gestor. Então isso era uma espécie de jogo de gato e rato em torno de tentar obter acesso ao banco de dados da Gestor. Aaron, é claro, é o gato, porque ele tem mais capacidades técnicas do que aquelas pessoas que estão defendendo o banco de dados Gestor. Eventualmente, havia muitos suprimentos no porão de um dos prédios. E em vez de usar o Wi-Fi, ele foi até lá e só ligou seu computador direto na rede. E só deixou lá com um HD externo baixando os artigos pro computador. Sem o conhecimento de Schwartz, seu laptop e disco rígido havia sido encontrado pelas autoridades. Eles não pararam o download. Ao invés disso, eles instalaram uma câmera de vigilância. Eles descobriram esse computador nesta sala no porão de um edifício no MIT. Eles poderiam ter desligado, poderiam ter esperado o cara voltar e dizer: "Cara, o que você está fazendo? Você sabe, pare com isso, quem é você?" Poderiam ter feito todas essas coisas, mas não fizeram. O que queriam fazer era filmá-lo para reunir evidências para fazer um caso. É a única razão pela qual você filma uma coisa assim. A princípio, a única pessoa pega pela câmera de vigilância estava usando o armário como um lugar para armazenar garrafas e latas. Schwartz está substituindo o disco rígido. Ele o tira de sua mochila. Fica fora do alcance da câmera por cerca de 5 minutos. E depois sai. E aí, ele estava voltando para casa de bicicleta, estava vindo do MIT. Os policiais apareceram do outro lado da estrada, alguma coisa assim, em vez de ir atrás dele. Ele descreve que foi pressionado e encurralado pela polícia. Ele me disse que não estava claro que eles eram policiais, pareciam ser alguém que só queria atacá-lo. Ele também me disse que foi agredido. Ele estava devastado. Só a ideia de qualquer tipo de processo criminal contra qualquer pessoa da nossa família era uma coisa estranha e incompreensível. Eu não sabia o que fazer. Bem, eles enviaram mandados de busca na casa do Aaron, em seu apartamento em Cambridge e em seu escritório em Harvard. 2 dias antes da prisão, a investigação foi além da Gestor e da polícia local de Cambridge. Ela tinha sido assumida pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. O Serviço Secreto começou a investigar fraudes de computadores e de cartão de crédito. Mas 6 semanas após o ataque, em 11 de setembro, o seu papel foi expandido. O presidente Bush usou o Ato Patriota para estabelecer uma rede do que eles chamaram Força Tática contra Crimes Eletrônicos. O promotor Stephen Heyman está desaparecido da vista do público desde a prisão de Aaron Schwartz. Mas ele pode ser visto aqui em um episódio do programa de TV Ganância Americana, filmado na época da prisão de Aaron. Ele está descrevendo seu caso anterior contra o notório hacker Albert Gonzalez. Um caso que concedeu a Heyman enormes e pretensiosos elogios. Gonzalez planejou o roubo de centenas de milhões de cartões de crédito e contas bancárias. A maior fraude do tipo na história. Aqui, Heyman, descrevendo Gonzalez, dá a sua visão sobre a mentalidade hacker. Todos esses caras são movidos pelas mesmas coisas
que nós somos movidos. Eles têm um ego, eles gostam de desafios e é claro que gostam de dinheiro. E tudo que se pode obter através do dinheiro. Um dos suspeitos implicados no caso Gonzalez era um jovem hacker chamado Jonathan James. Acreditando que seria responsabilizado pelos crimes de Gonzalez, James cometeu suicídio durante a investigação. Em um comunicado à imprensa descrevendo a posição do governo sobre o caso de Aaron Swartz, a chefe de Heyman, advogada dos Estados Unidos para o distrito de Massachusetts, Carmen Ortiz, disse o seguinte: roubar é roubar, quer você use um comando de computador ou um pé de cabra, ou quer você leve documentos, dados ou dólares. Não é verdade. Obviamente não é verdade. Eu não estou dizendo que é inofensivo, eu não estou dizendo que não devemos criminalizar roubo de informações. Mas você tem que ser muito mais sutil na tentativa de descobrir exatamente quais tipos de danos são prejudiciais aqui. Então, sobre o pé de cabra, toda vez que eu invado um lugar com um pé de cabra, eu faço dano, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas quando o Aaron escreve o script que diz download, 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 centenas de vezes por segundo, não há nenhum dano a qualquer um. Se ele fez isso com o propósito de reunir um arquivo para fazer pesquisa acadêmica, ele nunca vai prejudicar ninguém. Ele não estava roubando, não estava vendendo, não estava jogando fora. O que ele fazia era reiterar uma posição. A prisão teve efeitos devastadores em Swartz. Ele simplesmente não queria falar sobre o assunto. Ele ficou muito estressado. Fica pensando que o FBI vai bater na sua porta a qualquer momento em que estiver descendo a escada ou até mesmo lavando a roupa e vão invadir o seu apartamento porque você deixou a porta destrancada. Tipo, eu ficaria muito estressado. E estava claro, o Aaron começou a ter umas baixas de humor. Foi um momento sem precedentes para o ativismo social e político. A revista Time o elegeria como a personalidade do ano de 2011, o manifestante. Havia intensas atividades de hackers acontecendo. O Wikileaks tinha lançado um tesouro de telegramas diplomáticos. Manning foi preso na época. Não se sabia se ele era a fonte do vazamento. Anonymous é um tipo de protesto em conjunto que muitos hackers fazem parte. E estavam surgindo vários tipos de manifestantes. Se você comparar com o que ele fez, esse material deveria ter sido deixado para lá, para o MIT e para o JSTOR resolver. Um assunto profissional de forma privada. Isso nunca deveria ter chamado a atenção do sistema penal. Não pertencia àquele lugar. Esse é o Manifesto Guerrilheiro do Acesso Livre, supostamente escrito em julho de 2008 na Itália. Informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-la para si mesmos. O patrimônio cultural e científico do mundo, publicado ao longo dos séculos em livros e revistas, está cada vez mais sendo digitalizado e trancado por um punhado de corporações privadas. Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não estão em pé de braços cruzados. Estão bisbilhotando em buracos, escalando cercas, libertando as informações trancadas pelos editores e compartilhando com seus amigos. Mas toda essa ação acontece no escuro, escondida no subterrâneo. É chamada de roubo ou pirataria. Como se compartilhar uma riqueza de conhecimentos fosse o equivalente moral de saquear um navio e matar sua tripulação. Mas compartilhar não é imoral, é um imperativo moral. Só os cegos pela ganância se recusam a deixar um amigo fazer uma cópia. Não há justiça em seguir leis injustas. É hora de virmos para a luz, na grande tradição de desobediência civil, declararmos a nossa oposição a este roubo privado na cultura pública. Swartz continua a ser um porta-voz sobre variadas questões da internet. A razão pela qual a internet funciona é por causa do mercado competitivo de ideias. E a gente tem que estar focado em obter mais informações sobre o nosso governo. Mais acessibilidade, mais discussão, mais debate. Mas o que parece é que o Congresso está preocupado em fechar essas coisas. O Aaron pensava que ele podia mudar o mundo apenas explicando o mundo de forma clara para as pessoas. Flame pode literalmente controlar o seu computador e torná-lo espião. Bem-vindo, Aaron. É bom ter você de volta ao programa aqui. Os espiões, em outros tempos, colocavam microfones e gravavam o que as pessoas diziam. Agora estão usando computadores para fazer a mesma coisa. A atividade política de Swartz continua. Sua atenção se volta para um projeto de lei que se desloca pelo Congresso projetado para reduzir a pirataria online. Foi chamado SOPA. Ativistas como Peter Eckersley haviam como um grande erro, que ameaçaria a integridade técnica da própria internet. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para o Aaron. E aí eu disse, a gente
pode fazer uma grande campanha online contra isso. Esse não é um projeto de lei sobre direitos autorais. Não é? Não, ele disse. É um projeto sobre a liberdade para se conectar. Agora eu estava ouvindo. Ele pensou por um tempo e depois disse que sim. Aí ele saiu e fundou a Demand Progress. Demand Progress é uma organização online de ativismo. Temos em torno de 1,5 milhão de membros agora, mas começou no outono de 2010. E Aaron era um dos mais proeminentes em uma comunidade de pessoas que ajudaram a liderar a organização em torno de questões de justiça social no nível federal. SOPA foi um projeto de lei que visava reduzir a pirataria online de músicas e filmes, mas o que ele fez foi basicamente atacar uma marreta em um problema que precisava de um bisturi. Se aprovada, a lei permitiria que uma empresa cortasse as finanças de qualquer site, sem o devido processo, ou mesmo forçaria a Google a excluir seus links. Tudo o que eles precisavam era de uma única alegação de violação de direitos autorais. Isso colocou os titãs da mídia tradicional contra a nova e agora muito mais sofisticada cultura do remix. Ela transforma todo mundo que dirige um site em um policial. E se eles não fazem o seu trabalho de se certificar de que ninguém no seu site está usando para qualquer coisa potencialmente ilegal, todo o site pode ser fechado, mesmo sem nenhum julgamento. Essa foi a última gota, quero dizer, isso foi uma catástrofe. Esse projeto é uma séria ameaça à liberdade de expressão e às liberdades civis para todos que usam a internet. Alguns de nós disse, olha, também somos contra a pirataria, mas não faz o menor sentido destruir a arquitetura da internet, o sistema de nomes de domínio que faz com que ela seja livre e aberta, em nome da luta contra a pirataria. E Aaron entendeu isso. As liberdades garantidas na nossa Constituição, liberdades que o nosso país construiu, seriam de repente deletadas. As novas tecnologias, em vez de nos trazer liberdade, apagariam direitos fundamentais que sempre tínhamos como adquiridos. E eu percebi naquele dia, conversando com o Peter, que eu não podia deixar isso acontecer. Em 16 de janeiro de 2012, a Casa Branca emitiu uma declaração dizendo que eles não apoiam o projeto. E então, isso aconteceu. Sou um grande crente que devemos estar lidando com questões de pirataria e devemos lidar isso de forma séria, mas esse projeto de lei não é certo. Quando Jimmy Wales colocou seu apoio para derrubar a Wikipédia, o 5º site mais popular do mundo, esse site detém, 7% de todos os cliques em qualquer local na internet. Wikipédia apagou, Reddit apagou, Craigslist apagou, linhas telefônicas no Capitol Hill quase derreteram. Membros do Congresso começaram a apressar suas declarações, retirando o apoio ao projeto de lei que eles estavam promovendo apenas alguns dias atrás. Dentro de 24 horas, o número de oponentes da SOPA no Congresso foi de 31 a 101. Ver esses congressistas e senadores lentamente mudarem de lado durante todo o dia do blackout foi muito inacreditável. Haviam centenas de representantes do nosso lado. E foi então que, por mais difícil que fosse de acreditar, depois de tudo isso, ganhamos. Uma coisa que todo mundo disse que era impossível, que algumas das maiores empresas do mundo havia descrito como uma espécie de sonho, aconteceu. Nós fizemos. Vencemos. Esta é uma semana histórica na política de internet, talvez na política americana. As coisas que ouvimos de pessoas em Washington, de funcionários em Capitol Hill, foi que eles receberam mais e-mails e mais telefonemas no dia do blackout da SOPA do que em qualquer outro dia. E eu acho que foi um momento extremamente emocionante. Esse foi o momento em que a internet tinha crescido politicamente. Foi emocionante porque é difícil acreditar que realmente aconteceu. É difícil acreditar que um projeto de lei com tanto poder financeiro por trás dele não simplesmente navegou através do Congresso e não apenas não navegou, como não foi aprovado. É fácil às vezes você se sentir impotente, como quando você sai nas ruas e marcha e grita e parece que ninguém te escuta. Mas eu tô aqui hoje pra dizer que vocês são poderosos. Às vezes você pode sentir que não tá sendo ouvido, mas eu tô aqui pra dizer que você está sim. Você está sendo ouvido, você está fazendo a diferença. Você pode parar esse projeto de lei se você não parar de lutar. Pare, pipa! Pare, sopa! Algumas das maiores empresas de internet francamente se beneficiaram de um mundo em que os pequenos concorrentes pudessem ser censurados. Isso não pode acontecer.
Para ele era mais importante se certificar de que você fez uma pequena mudança do que jogar uma pequena parte em uma grande mudança. Mas sopa era como jogar a maior parte em uma grande mudança. Então, para ele era uma espécie de prova de conceito, tipo, certo, o que eu quero fazer com a minha vida é mudar o mundo. Eu penso sobre isso nesta maneira científica de medir o meu impacto. E isso mostra que é possível. A única coisa que eu quero fazer da minha vida é possível. Então, eu provei que eu consegui, que eu, Aaron Swartz, poderia mudar o mundo. Um cara que nunca pensava que ele tinha feito muito. Esse era o Aaron. Esse foi um dos poucos momentos onde você podia ver que ele se sentia como se tivesse feito algo de bom, sentindo-se que talvez estivesse na linha da vitória. Todo mundo disse que não poderíamos parar a sopa. Mas paramos. São 3 vitórias realmente incríveis. E olha que o ano ainda nem acabou. Quer dizer, se há um momento para sermos positivos, é agora. Ele derrotou a sopa um ano depois que ele foi preso. Não é um momento de felicidade ambíguo, há muita coisa acontecendo. Ele estava muito antenado com a participação nos processos políticos. Não dava para pará-lo. Schwartz foi apanhado nas engrenagens de um brutal sistema de justiça criminal que não poderia voltar atrás. Uma máquina que fez da América o país com maior taxa de encarceramento do mundo. Nós temos nesse país muitas pessoas envolvidas pela política do medo e da raiva. E qualquer coisa que nós tenhamos medo, como o futuro da internet e do acesso, e qualquer coisa que nos deixa com raiva, instintivamente cria uma intervenção da justiça criminal. E nós usamos a cadeia, a prisão e a punição para resolver toda uma série de problemas que historicamente nunca foram vistos como um problema de justiça criminal. O impulso para ameaçar, acusar, julgar, que é parte do que criou esse debate e a controvérsia sobre o acesso online à informação na internet, é muito coerente com o que vimos em outras áreas. Uma diferença é que as pessoas que são geralmente alvo e também vítima desses tipos de acusações criminais são geralmente os pobres e as minorias. O isolamento de Schwartz, de amigos e da família, aumentou. Eu acho que ele não queria ser um fardo para as pessoas, eu acho que foi um fator. Ele tinha a vida dele que era normal, e tinha essas coisas de merda, e ele tinha que lidar com elas. E ele tentou manter as duas o mais independente possível. Mas elas estavam começando a se misturar e tudo estava se tornando uma merda. Schwartz enfrentou uma escolha difícil que só foi ficando mais difícil: admitir a culpa e seguir em frente com a sua vida ou lutar contra um sistema falido. Com o seu caso legal, a resposta foi simples. Ele rejeita o acordo judicial final e uma data para o julgamento foi definida. O Aaron estava decidido que ele não queria ceder nem aceitar algo que ele não acreditava que era justo. Mas ele estava com medo. Eu recebi um telefonema à tarde da noite e eu sabia que tinha alguma coisa errada, então eu finalmente me dei conta do que tinha acontecido. O cofundador do site de notícias e entretenimento Reddit foi encontrado morto. A polícia diz que Aaron Swartz, 26 anos, se matou ontem em seu apartamento no Brooklyn. Aaron está morto. Vagamente nesse mundo louco, perdemos um mentor, um sábio ancião. Hackers pela justiça. Temos um a menos. Perdemos um dos nossos. Zelosos, cuidadores, ouvintes, alimentadores, todos os pais. Perdemos um filho. Temos que chorar. Desde a morte de Schwartz, Zoe Lofgren e o senador Ron Wyden apresentaram uma legislação que reformaria a lei de abuso e fraude de computador, a lei antiga que se formou a maioria das acusações contra Schwartz. Ela é chamada Lei do Aaron. O Aaron sempre acreditou que você deve se perguntar qual é a coisa mais importante que poderia estar fazendo no mundo agora. Havia um garoto em meados de fevereiro que era de Baltimore e tinha 14 anos. Ele teve acesso à JSTOR e ele tinha fuçado por lá depois de ler alguma coisa. E ele descobriu uma maneira de fazer testes iniciais de câncer de pâncreas.
E o câncer de pâncreas te mata de verdade, porque nós detectamos muito tarde, no momento em que já é tarde demais para fazer qualquer coisa. E ele envia um e-mail a todo o departamento de oncologia da Johns Hopkins. Eram centenas de 14 e-mails. anos de idade. Isso, 14 anos. E a maioria deles o ignorou, mas um deles retornou o e-mail e disse: essa não é uma ideia completamente estúpida, por que você não vem aqui? E ele trabalhou noites e fins de semana com o pesquisador. E em fevereiro eu o ouvi nas notícias, apenas algumas semanas depois que o Aaron morreu. Desculpe. E ele disse que o motivo de estar nas notícias é porque eles tinham feito isso. Eles estavam enviando testes iniciais para câncer pancreático que iam salvar vidas. E ele disse: é por isso que o que o Aaron fez foi tão importante. Porque você nunca sabe, né? Essa verdade do universo não é apenas uma coisa que os decisores políticos usam para decidir qual o limite de velocidade. É mais de onde vêm as coisas que vão impedir que o seu filho definitivamente morra de câncer de pâncreas. E, sem o acesso, a pessoa que pode chegar com a coisa que tem o seu número nela nunca pode achar essa resposta.